O que é piracema? Piracema seria uma espécie de peixe? Embora Nada a muitas ver. pessoas pensem isso, não. Piracema é o movimento que os cardumes fazem contra a correnteza, nadando rio acima para alcançar as nascentes e as cabeceiras do rio para desova dos ovos, porque lá é um local mais apropriado, que os alevinos teriam mais chance de sobrevivência, pois teria mais alimento disponível. Aí nesse vídeo a gente está vendo o salmão desovando. Então a gente pode perceber que após chegar no seu destino final, os peixes finalmente ficam prontos para se reproduzir. As fêmeas liberam os ovos no fundo dos rios e os machos lançam vários jatos de sêmen em cima desses óvulos. E aí ocorre a fecundação. A fecundação do peixe é externa. Só que a gente está vendo aí outros peixes pequenininhos se alimentando dessa desova. Então, muitos peixes não chegam à fase adulta. Eles liberam de milhares de óvulos e nem todos chegam a ser fecundados, ou se fecundados, às vezes esses ovos, eles servem de alimento para outros peixes menores e não chegam a se desenvolver, a chegar à fase adulta. O que seria o período da piracema? O período da piracema é quando... O que é a piracema? É quando os peixes sobem o rio em grande quantidade para desovar, é a época de reprodução. Por isso é muito comum ser cobrado Enem vestibular, a ação antrópica do ser humano, a ação do homem, nesses períodos, na piracema. Por exemplo, o ser humano não pode colocar rede, nenhum tipo de barreira ali, porque vai pescar uma grande quantidade de piracema e isso prejudica a reprodução das espécies de peixe. A pesca é extremamente proibida na piracema. Cada bacia hidrográfica, cada região tem um período de restrição de pesca, que fica disponível no Ministério da Pesca brasileiro. De acordo com a Lei Federal de Proteção do Meio Ambiente, é proibido durante a piracema a captura, o transporte, o armazenamento de espécies nativas. O período da piracema deve ser respeitado porque é a época que os peixes se reproduzem. Nesse período a pesca é extremamente proibido, mas pescar com caniço comum é permitido. Além disso, a pesca não é proibida nesse período em áreas particulares, em represas que estejam até 500 metros longe dos rios e das nascentes. Em 2017, no Enem, teve uma questão sobre a piracema. Vou ler a questão e depois vou comentar cada parte dela para vocês. O fenômeno da piracema, que significa subida do rio, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Os peixes precisam desse movimento, dessa migração, para o desenvolvimento dos órgãos sexuais e para queimar gordura. Os peixes, para ficarem aptos para a reprodução, muitas espécies de peixes têm que nadar, às vezes até 600 quilômetros para chegar à nascente do rio, onde vai ocorrer a reprodução, a fecundação. Lembrando que a fecundação dos peixes ósseos é externa, então eles vão liberar os gametas na água onde vai ocorrer a fecundação. Esses peixes, para chegar no seu destino, às nascentes dos rios, eles têm que enfrentar várias barreiras.
entre elas as barragens, que na verdade, ao tentar passar as barragens, os peixes ficam extremamente cansados e feridos, e isso reduz o trajeto da migração deles e eles acabam se reproduzindo ali mesmo no local onde tem a barragem. Vamos ver as alternativas, a pergunta em si. Essa intervenção antrópica, ou seja, a construção de barragens, prejudica a piracema, que é o período de reprodução dos peixes, porque reduz o ou a. Alternativa A, percurso da migração. B, longevidade dos indivíduos. C, disponibilidade de alimentos. D, períodos de migração da espécie. E, número de espécies de peixes no local. A alternativa correta é a alternativa A, percurso da migração. Na verdade, muitos peixes, como eu falei, acabam ficando extremamente cansados e reduz o percurso da migração e eles acabam se reproduzindo ali ao redor da barragem. Alternativa B, longevidade dos indivíduos, não tem nada a ver, porque está falando da piracema em si. Então, é uma questão de raciocínio lógico. A longevidade dos indivíduos não está relacionado com a piracema, que é a época de reprodução, que os peixes vão nadar contra a correnteza para chegar até a nascente dos rios. C, disponibilidade de alimento também não tem nada a ver com a piracema. Período de migração da espécie não tem nada a ver, não vai reduzir o período da migração. Quando chegar, começar a esquentar a água e o peixe notar que é o período de migração, ele vai migrar. Então, não vai reduzir o período de migração. E vai reduzir o número de espécies no local? Não, vai reduzir o número de espécies de peixes, porque muitos vão morrer tentando atravessar a barragem, mas não no local. Então, as questões são muito contextualizadas, tem que ter uma noção geral do que se trata a piracema em si.